E aí, hoje a gente vai mergulhar numa frustração que, olha, quase todo mundo já sentiu na escola. E vamos explorar a proposta de um dos maiores pensadores do nosso tempo para, quem sabe, resolver isso de vez. Já pararam para pensar nisso, de verdade? Porque a gente aprende história numa caixinha, matemática em outra, biologia numa terceira, como se essas coisas não tivessem absolutamente nada a ver uma com a outra. Ou pior, com os problemas reais que a gente enfrenta no mundo. Pois é, e é aí que está a raiz do problema. A educação muitas vezes nos ensina a ver o mundo como um quebra-cabeça todo desmontado. Só que os desafios da vida real, tipo uma crise climática, não se resolvem só com biologia ou só com política. Eles exigem que a gente saiba juntar as peças e enxergar a imagem inteira. É nesse ponto que entra em cena o filósofo Edgar Morin. A Unesco deu uma missão para ele: criar um guia para reformar não as matérias em si, mas a nossa própria forma de pensar. É como se fosse um novo sistema operacional para a educação do futuro. E o resultado, olha, é um roteiro fascinante. A proposta dele toda se baseia em 7 pilares, 7 saberes que são essenciais e que, segundo Morin, qualquer educação de verdade, em qualquer cultura do mundo, deveria incluir para formar cidadãos que estejam preparados para o futuro. São esses aqui os 7 saberes. E o mais importante, gente, isso não são novas matérias para decorar. São novas formas de organizar tudo que a gente já aprende. Para facilitar, vamos agrupar esses saberes em 3 grandes áreas de transformação. A primeira grande transformação começa aqui, ó, dentro da cabeça. O Morin diz que antes mesmo de tentar entender o mundo lá fora, a gente precisa entender os limites da nossa própria mente. É uma reforma no nosso jeito de pensar. Então, a ideia aqui tem um tripé. Primeiro, a gente tem que aprender sobre as cegueiras do conhecimento, os erros e as ilusões que a nossa mente cria. Segundo, nenhuma informação existe sozinha, no vácuo. A gente precisa aprender a conectar os pontos. E terceiro, o futuro é incerto. A escola deveria nos treinar para o inesperado, e não para um roteiro que, convenhamos, nunca vai se concretizar. E essa citação do Morin, nossa, ela ilustra essa ideia de um jeito brilhante. A vida não é uma estrada reta, é um oceano. A educação deveria nos dar as ferramentas para navegar e não só um mapa das ilhas que a gente já conhece. Ok, com a mente mais preparada, a gente vai para a segunda transformação: olhar para dentro. O foco agora muda do como a gente pensa, por uma pergunta ainda mais fundamental: quem somos nós e como a gente se relaciona? É aqui que o Morin aponta para uma falha gigantesca. Ele diz que a educação tem um déficit profundo porque ela falha em ensinar as 2 coisas mais básicas: o que significa ser humano e como entender uns aos outros. E aqui está o grande erro, segundo ele. Pensa bem, a gente estuda o corpo em biologia, a mente em psicologia, a sociedade em história. Mas em que matéria a gente aprende o que é ser humano? Essa unidade complexa que é tudo isso ao mesmo tempo? Para o Morin, essa fragmentação do nosso próprio ser é um erro gravíssimo da educação. E a compreensão, para o Morin, não é uma coisa superficial, não. Não adianta só falar que preconceito é errado. É preciso mergulhar fundo e entender as raízes da incompreensão. Por que a gente cria bolhas? Por que a gente demoniza quem pensa diferente? Estudar isso é a única base sólida para construir uma cultura de paz de verdade. Beleza. Com essa base de autoconhecimento e de compreensão, a gente pode finalmente ampliar o nosso foco. A terceira parte nos leva da esfera individual para a nossa responsabilidade coletiva como espécie. Aqui, os 2 últimos saberes são um convite para a gente pensar em escala planetária mesmo. Primeiro, reconhecer que apesar de todas as nossas diferenças, a gente compartilha um destino comum no planeta Terra. E segundo, desenvolver uma nova ética que leve em conta a nossa tripla condição. Somos indivíduos, somos parte de uma sociedade e, no fim das contas, somos parte da espécie humana. E olha, essa ideia de identidade terrena não é uma utopia, não. É um fato histórico. O Morin nos lembra que, desde as grandes navegações, o mundo está conectado. Nossos problemas, de pandemias a mudanças climáticas, são globais e exigem que a gente se veja como uma única comunidade. Tá, mas e aí? Onde é que essa jornada toda vai dar? Para onde esses saberes todos apontam? A resposta do Morin é ao mesmo tempo simples e grandiosa: a construção de uma cidadania planetária. Ele até criou um nome para essa ideia: antropolítica. Pensa nela não como uma política de um país, mas como uma política da espécie humana, focada em administrar os desafios que todos nós, como habitantes da Terra,
enfrentamos juntos. E essa antropolítica se desdobra em 2 objetivos éticos e políticos muito claros para o nosso tempo. Primeiro, aprofundar a democracia, para garantir aquele equilíbrio entre indivíduo e sociedade. E segundo, finalmente nos enxergarmos como uma comunidade planetária. E essa citação aqui, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A educação não serve só para nos dar a consciência do problema. O propósito de verdade dela é transformar essa consciência em vontade. A vontade de ativamente construir essa cidadania terrena. No fim das contas, a proposta do Morim vai muito além da sala de aula. É um chamado para que a educação nos ajude a enfrentar o desafio mais fundamental de todos: como vivermos juntos, como seres humanos complexos, no nosso único e compartilhado planeta. Então fica a pergunta no ar: a educação que a gente tem hoje, ela está nos preparando para um destino comum ou está nos fragmentando ainda mais? A resposta a essa pergunta talvez defina o nosso futuro.